ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos iniciar mais uma live e hoje eu vou falar sobre o concurso da CNU, né? Que está dando o que falar e são muitas questões que podem ser anuladas, tá bom? Eu vou aguardar aqui um pouquinho para o pessoal entrando para que eu vá explicando para vocês. Eu vou destrinchar aqui uma decisão judicial para que vocês entendam o que está acontecendo, tá bom? O concurso da CNU, né, como vocês sabem, é um concurso nacional unificado e que infelizmente tem dado muito erro, né? O concurso da CNU tem dado muito problema em várias instâncias, né, desse concurso. Só tô abrindo aqui o sistema para ir falando com vocês exatamente sobre o processo. E nesses concursos, né, nesse caso é sempre o mandado de segurança aqui impetrado para debater essas questões de anulação de questões. Qualquer coisa de anulação de questões, o ideal é um mandado de segurança, porque a ação ordinária é muito demorada e não vale a pena aguardar o lapso probatório, já que não se tem tanto lapso probatório, né? A argumentação em si vem dentro do processo mesmo. E o que acontece, né? Nesse caso aqui, foram debatidas várias questões. Me chamou a atenção que foram muitas questões, né? A gente está falando do gabarito 2, bloco 4. Questão 16, 18, 36, 37, 38 e 39. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Que pode fazer uma diferença muito grande na vida do candidato, né? Seja se ele tiver uma dessas questões anulada ou várias, né? Mas o entendimento aqui é que muitas dessas questões podem, de fato, ser anuladas. O Poder Judiciário ele não pode anular a questão se não for algo muito objetivo. Não pode anular a questão por subjetividade, ou seja, a questão tem 5, né, respostas. Então, a resposta correta é a resposta A e a resposta B. Ok. Como a gente vê que é a resposta correta? De acordo com a literatura do concurso. Se for uma área, por exemplo, da saúde, é algo muito objetivo, não tem duas interpretações. Mas se for uma área do direito, por exemplo, pode ter duas interpretações divergentes. Mas se o edital exigiu a literatura do autor X, é aquela literatura, né, aquela resposta que vai ter. É comum, por exemplo, que seja o autor Márcio Roberto, digamos assim, que o concurso cobre. Porém, a resposta é com a Lúcia Barbosa, né? É a teoria da Lúcia Barbosa. Isso não pode. E, às vezes, isso acontece em concurso. Pede uma literatura, mas a resposta é de outra literatura. Então, confundiu, né, a pessoa e, por isso, essa questão pode ser anulada. Nesse caso aqui, eu vou explicar para vocês como tá. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Então, se é alguma questão de cunho trabalhista, mas tem um entendimento do TST, que aquilo não pode, então tem que seguir o entendimento do TST, mesmo que se tenha alguma doutrina, porque a gente tem que trabalhar com o entendimento dos tribunais. Então, são vários motivos para que uma questão seja anulada. Nesse caso aqui, eu vou ler o final da decisão do juiz e depois vou explicar cada questão, o que é que ocorreu. O juiz aqui falou: ante o exposto, defiro parcialmente a tutela provisória para determinar a Fundação SESI Gran Rio e a União que anulem as questões 16, 18, 36, 37, 38 e 39 do bloco 4, conhecimentos específicos, gabarito 2, da prova objetiva do concurso nacional, concurso público nacional unificado, edital 4 de 2024, atribuindo ao autor os respectivos pontos, recalculando sua pontuação e promovendo
a sua reclassificação imediata e provisória, permitindo sua participação nas próximas fases do certame até o julgamento final. E o que acontece? Quando uma questão é anulada judicialmente, aquela questão é anulada apenas para aquele candidato. Então, se 50 mil pessoas fizeram aquela prova, 50 mil pessoas têm direito da anulação da questão, mas se a anulação foi na via judicial, essa anulação tem vigência, validade apenas para quem ingressou com ação judicial. Por isso que é muito comum, quando você entrar na tela do concurso, você vê lá um montão de decisão judicial e uma reorganização. Ah, teve decisão judicial, vai ser favorável para mim. Não, se você não está no processo, aquela decisão não vai te afetar. Aí, no caso aqui, tem a questão A, né, que fala sobre políticas públicas. E a resposta que a banca colocou é a resposta D, né, que o intervalo curto entre conferências com temáticas semelhantes e tal. Porém, a questão apresenta mais de uma resposta possível, né? Aqui, o juiz coloca assim: porém, a opção da letra E descreve com muito mais precisão a resposta para o questionamento quanto aos desafios no processamento das deliberações em conferências de políticas públicas. Ou seja, existiam duas respostas corretas, mas uma estava mais completa. Então, o juiz entendeu que é essa resposta que está mais completa e que é a correta. Por isso, essa questão foi anulada de forma favorável àquele candidato. Isso aqui, né, eu falando da questão número 16. Aí agora, vamos para a questão número 18, né, que fala de vigilância em saúde. A banca colocou que a resposta correta era B. E o juiz colocou assim: a alternativa C também se mostra correta, pois o artigo 6º da Política Nacional da Vigilância em Saúde prevê que, entre os princípios que orientam a política, a territorialização. A política e a territorialização. Isso demonstra que as particularidades de cada território devem ser levadas em conta para a implementação das ações de vigilância em saúde, o que inclui a promoção da saúde, né? O que isso quer dizer? Vamos combater a dengue. A mesma forma que se combate dengue em Tocantins é a mesma forma que se combate dengue no Rio? Depende. O solo do Rio é diferente, o clima do Rio é diferente. Se você for comparar com o Rio Grande do Sul ou talvez com outro local no Brasil, vai ser diferente. Então, quando a gente fala tanto de emprego quanto a gente fala de questões de saúde, por exemplo, sou uma pessoa extremamente alérgica. Então, tem certos estados que, para mim, são absolutamente impossíveis de se viver por uma questão respiratória. O ideal, talvez, seria eu estar numa serra, num lugar sem muita poluição, e olha que a gente está falando do mesmo estado. Então, se eu fosse para Petrópolis, eu teria muito menos, né, crises de respiratórias, como morava no setor que tinha indústria, né, no município que tinha indústrias perto. Então, quando fala de questões de saúde, né, questões de implementação de saúde, que foi essa questão aqui, tinha duas questões, né, que estariam certas. A banca colocou a alternativa B, porém a alternativa C também se mostrava correta, porque, mais uma vez, ela estava mais completa do que a alternativa B. Então o juiz falou: diante disso fica caracterizada uma duplicidade de alternativas válidas, o que compromete a objetividade exigida pela questão, ou seja, 2 mais 2 são 4. Então não pode ter mais de duas respostas. Matematicamente, apenas uma resposta é possível. Mas como numa questão de concurso, ainda mais numa questão de políticas públicas, numa questão assim, é muito subjetivo, em algumas questões, é muito capaz de ter várias questões. Então, quando você faz um concurso, você sempre fica de olho no que os cursinhos estão falando, no que os professores estão falando, porque se uma pessoa conseguiu, muito provavelmente todas as outras que requererem aquela mesma questão também vão conseguir. Na questão 36, fala de produtividade, demanda de mercado, limite e capacidade, né? Aí fala que a banca examinadora entendeu que a alternativa correta é a questão C. Mas o juiz entende que a correta é a questão B, que fala sobre uma questão cognitiva, ou seja, a C fala de questão física e a D fala de questão cognitiva.
Aí o juiz colocou assim: razão aparente assiste ao autor quanto à ausência de clareza no enunciado da questão relativamente às exigências do trabalho. Elemento essencial para a correta classificação entre as categorias de ergonomia física e cognitiva. Dependendo da natureza dessas exigências, físicas ou cognitivas, tanto a alternativa B quanto a alternativa C poderiam estar correta. Eu acho que eu fiz uma live algum tempo atrás sobre prova da PM, né? E a gente estava falando do TAF da altura. E foi exatamente o que eu falei. Dependendo do que for exercer, vai ser necessário uma força bruta. Então vai ser necessário que aquela pessoa tenha uma condição física para fazer aquilo. Dependendo da função, você pode ser um psicólogo no exército, você pode ser um psicólogo na polícia militar e não tem a menor necessidade que um psicólogo seja forte. Esse psicólogo, ele pode ser obeso, esse psicólogo, ele pode ser muito alto, ele pode ser muito baixo. E a gente estava debatendo, se eu não me engano, prova para bombeiro e para PM. Então, a gente está falando de uma aptidão cognitiva. Eu sou advogada, minha aptidão é cognitiva. Eu poderia ser uma pessoa muda, mas se eu tivesse a cognição suficiente para direito, eu digitando, que hoje basicamente tudo é digitado, eu poderia ser advogada, né? Já se eu sou psicóloga, não, preciso falar com a pessoa. Então tem funções que é uma questão cognitiva, tem outras questões que é física, né? Então é algo aqui que fica que não deixou claro exatamente qual era a função do que era que estava falando, por isso que tem duas respostas que podem ser relativamente certas. Outra questão que se debateu também é a questão 37, né? Fala sobre intoxicação. Aqui fala que tanto a alternativa A quanto a alternativa B abordam corretamente os aspectos do que está se falando, né? Fala inclusive do autor, Sérgio Colassiopo, né? Então, assim, tem outra questão que são duas questões que podem estar corretas, né? A questão 38, a alternativa é B, mas a alternativa D e E também podem ser vistas como respostas válidas, ou seja, a questão 38 tinham 3 respostas corretas. Não é que uma está errada, é que tinham 3 respostas corretas. Então, é mais do que ambíguo, né? Já a questão 39, né, falando do assédio moral, deixa eu ver, do assédio moral, 39. Qual foi que a banca colocou como certo? A questão alternativa B. A alternativa B está correta, Então, nesse caso, apenas a questão D não estava correta. Agora, a questão A, B, C e E, todas elas têm respaldo doutrinário, né, na psicologia, para que estivesse correto. Ou seja, é algo muito abrangente, né? Então, quando vai se fazer uma questão de concurso público, precisa ter algo muito específico ali para não ter tudo isso. E é por isso, né, que o juiz deferiu parcialmente, né, a liminar para que ele continuasse no concurso, né, ele continuasse no concurso, as questões fossem anuladas, tivesse uma reclassificação até a decisão final. Isso tem acontecido com dezenas e dezenas de candidatos no concurso do CNU. Mas isso pode ocorrer tanto no concurso do CNU, tanto quanto um concurso municipal, tanto quanto um concurso estadual. Então, você que é concurseiro, você sempre fique atento quando você faz o concurso que os professores de cursinhos estão falando. Porque você pode fazer uma prova e você não perceber essas questões. Mas tem muitos profissionais técnicos qualificados que eles trabalham apenas com essa questão de revisão de concurso e revisão de nota. E pode ser que por causa de uma ou outra questão você seja muito prejudicado por ter saído, mas se você, né, ingressar com ação judicial, você pode ter essa solução a seu favor. A live vai ficar gravada, mais uma vez informo para vocês. E quem tiver alguma dúvida pode deixar aqui, que a gente vai respondendo depois, tá bom?